Pessoal, correção da sequência atividade 1, aprender sempre, volume 2. Aulas 1 e 2, números racionais, como representá-los? Objetivo de aprendizagem. Objetivo de aprendizagem. Reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas fracionárias e decimais. Estabelecer relações entre os números racionais positivos expressos nas formas fracionária e decimal, passando de uma representação para outra. Então, vamos lá, gente. As atividades a seguir envolvem situações com os números racionais. Aprenderemos como representar esses números tão presentes no nosso cotidiano. Vamos lá? 1. O conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q, engloba todos os números que podem ser representados na forma de uma fração, cujo numerador e denominador são números inteiros, de modo que este último seja diferente de zero. Tá? Então, os números racionais é igual a sobre B, tal que A pertence aos inteiros e B diferente de zero. Como assim, pessoal? O que quer dizer isso? Quer dizer que esse valor aqui, por exemplo, 3 dividido por zero, não existe. 0 dividido por 3 é zero, tá? Agora, 3 sobre zero não existe, é uma indeterminação da matemática. Você nunca pode representar uma fração com zero no denominador, certo? Além disso, também podem ser expressos no formato decimal finito ou infinito periódico. Assim, identifique quais números a seguir são racionais, escrevendo se é racional ou se não é racional. 0,99, preço máximo sugerido, 99 centavos. Pessoal, este é o número racional. Sai daí, Gu, sai daí, Gu, sai daí, Gu. Gu, sai daí. Tá? 24. É um número racional ou irracional? Racional, né? Ele é natural e irracional, tá? 3 décimos, pessoal, ele é um número que? Racional, né? Por que eu sei que é racional, gente? Se eu dividir 3 por 10, vai dar exatamente 0,3, que é a forma fracionária dele, né? A forma decimal dele. Então, é um número racional. Esse número aqui, pessoal, vamos ver, 0,4879500003647. Os 3 pontinhos quer dizer o quê? Que ele continua infinitamente. Se você pegar esse número e tentar colocar ele na forma de uma fração, você não vai conseguir. Ou seja, esse é um exemplo quando nós não temos partes periódicas, ou seja, partes que se repetem, ele é um número irracional ou não racional, tá? Pi, número pi. 3,1415926535 infinitamente. O que quer dizer isso, pessoal? Ele é um número o quê? Ele é um número irracional ou não racional. Por que eu sei que o pi é um número não racional? Porque eu não consigo representar ele na forma de fração. Ou seja, depois da vírgula aqui, nós chamamos de período, né? O que é um período? Por exemplo, 3,999. O 9 é um período, ou seja, a parte que se repete infinitamente. 2,14. 14 é o período, a parte que se repete infinitamente.
3,07890789 também tem um período, ou seja, ó, a parte que se repete infinitamente. Quando nós temos uma parte que se repete infinitamente, esse número é racional. Porém, se você olhar aqui no número π, e nesse outro número aqui, na parte decimal, você vai ver que não tem uma sequência que se repete. Então, por isso, nós chamamos de não racional. Agora, 0,15, o número acabou aí, ele é racional, certo? 1/6, ele é racional, né? Ele já é uma fração, então, ele é um número racional, tá? 0,545454, olha o que eu expliquei anteriormente. Vocês conseguem visualizar o período? Ou seja, ó, a gente percebe que o 54, ele se repete infinitamente. Então, ou seja, ele tem um período que é 54, né? Ele tem uma parte que se repete infinitamente. Então, este número é racional. Certo, gente? 2. Os números racionais podem ser representados de duas formas: no formato de fração e de número decimal. Para transformar uma fração em um número decimal, basta dividir o numerador pelo denominador, como apresentado no exemplo a seguir. 3/8. Dividindo 3 por 8, obtemos 0,375. Logo, 3/8 é igual a 0,375. 4/8, pessoal, se eu dividir 4 por 8, 4 é menor que 8, então vou acrescentar um 0 e um 0, aqui. Agora, 40 na tabuada do 8, quanto que dá? 5, né? 5 vezes 8, 40. 40 tira 40, 0, ou seja, 0,5. 5/16. Vamos dividir, pessoal, 5 dividido por 16. 5 é menor que 16, então o que eu faço? Acrescento um 0 aqui e um 0, aqui. 50 dividido por 16 dá 3 vezes, não dá? Por quê? 3 vezes 16 é 48. 50 tira 48, sobra 2. 2 é menor que 16, então eu acrescento um 0. 20 dividido por 16 só dá uma vez, não é? 1 vezes 16 é 16. 20 tira 16, sobra 4. Acrescento um 0, porque 4 é menor que 16. E agora, vai dar só duas vezes, né? 40 dividido por 16. Por quê? 2 vezes 16 é 32. 40 tira 32, sobra 8. 8 é menor do que 16, eu acrescento um 0. 80 dividido por 16 vai dar 5 vezes. Por quê? 5 vezes 16 é 80. 80 tira 80, 0. Então, olha o número aí, ó. Décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimos. Então, 0,3125 décimos de milésimos, né? Então, olha, 0,3125. E assim por diante, pessoal. 3 dividido por 10. Divisão por 10, por 100, por 1000. É um 0, então eu volto uma casa decimal. Se fosse 3 dividido por 100, 0,03, ficaria duas casas decimal. 3 dividido por 1000, 0,003, 3 casas decimais. E assim por diante. Ó, 1 dividido por 100, vocês estão vendo que é 2 zero? O que vai acontecer? Olha lá, duas casas decimais, 0,01. 20 dividido por 25. Se você fizer a divisão, você vai ver que vai dar 0,8. 26 dividido por 4 vai dar 6,5.
89 dividido por 8 vai dar 11,125. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que o número racional, ele pode ser representado na forma de fração ou também na forma racional, tá?